Capítulo 10. Danny e o resto de seu esquadrão foram enviados para o Havaí a bordo de um avião de transporte de 4 motores, cheio de latas de combustível. Ninguém sofria de enjoo, mesmo que às vezes acontecesse com os pilotos. Eles ganharam 5 horas em São Francisco e mais 3 na costa leste, então era muito cedo quando eles desembarcaram. Um ônibus verde do exército os levou até a base, onde os descarregou em frente a um quartel de madeira. Era meio-dia, hora local. Os pilotos olharam ao redor, admiraram as palmeiras, a grama verdejante, os arbustos floridos. Havaí! Gritou Antônio. Paraíso! Sim, Danny murmurou, recuperando sua bolsa. Vamos proteger os barcos e os banhistas. Anthony, Red e Billy trocaram olhares sem falar enquanto seguiam pelos degraus do quartel. Desde que Raf partiu, seu amigo estava esperando impacientemente para ser colocado em ação. E aquele paraíso não era exatamente o destino que ele esperava. Uma vez lá dentro, Danny parou tão abruptamente que os outros, de cabeça baixa sob o peso das malas, correram para ele como os vagões de um trem em movimento. A reação de Danny foi causada pela visão de alguns pilotos dormindo nos beliches. Inacreditável, Billy murmurou. Eles ainda estão dormindo. Eles estão bêbados, disse Red, e ele estava certo. Os pilotos, vestindo camisas havaianas, ainda cheiravam a cerveja. Danny fez uma pausa por um momento, então latiu, na sua bunda. Os terrores do céu chegaram. 2 homens grunhiram alguma coisa e esconderam a cabeça debaixo do travesseiro. O que ocupava a cama mais próxima da porta, deu um pulo, seu cabelo esvoaçando por todo o lugar. Ele estava movendo a língua como se quisesse se livrar de um gosto horrível. Danny e seus companheiros o observaram colocar os pés cuidadosamente no chão. Esse contato parecia enviar alguma mensagem ao cérebro ainda meio adormecido, porque o jovem levantou um pé para olhar a sola e quando viu uma nova tatuagem pareceu se perguntar como a conseguiu. Você aí. Senhor Coma. Onde está o lagarto? Murmurou o piloto. Qual lagarto? Aquele que dormiu na minha boca a noite toda. E isso seria uma base aérea? Danny disse, sem se dirigir a ninguém em particular. Coma respondeu, temos um ditado aqui. Aloá. O gemido estridente de uma sirene e um comando abrupto da ponte anunciaram a chegada do almirante H. Kimmel, comandante da Frota do Pacífico Americano, na ponte da Virgínia Ocidental. Não diferente de seus irmãos, Tennessee, Nevada, Missouri e Arizona, West Virginia era um pouco mais curto que o Titanic e mais pesado. Cada um estava equipado com canhões capazes de disparar granadas explosivas a mais de 32 quilômetros de distância. O poder destrutivo de cada um era assustador, juntos eles formavam uma força de combate aterrorizante. Mas eles não eram tudo que Kimmel tinha. As teorias mais modernas defendiam que os porta-aviões, e não os navios de guerra, seriam a arma marítima do futuro. Graças aos aviões que transportavam, projetavam um alcance de energia por centenas de quilômetros, eles eram capazes de atacar alvos terrestres, bem como navios, bombardear, disparar torpedos e metralhar. O almirante Kimmel comandou 2 porta-aviões, ambos ancorados em Pearl Harbor. Aos olhos de muitos, os porta-aviões eram feios. Um navio de guerra também pode ser chamado de dinossauro, ou pensado como uma fragata moderna. Mas para um marinheiro uma fragata era bela e não havia almirante para embarcar em um navio como este Virginia, com a simetria perfeita, o perfil poderoso que se estendia da popa, afunilada à proa e seu enorme poder de fogo, sem perceber sua majestade. Almirante a bordo. Os oficiais entoaram e um grupo de marinheiros vestidos de branco saltou em sentido, saudando em uníssono Kimmel que desceu do convés e retribuiu a saudação. Ninguém se torna um almirante se não aprecia a tradição, mesmo que Kimmel não goste particularmente de fanfarra. No entanto, ele leu na execução cuidadosa desses ritos o orgulho que ligava os homens ao seu navio, e sabia que homens capazes de tal orgulho nunca negligenciariam as tarefas mais humildes, polir perfis de madeira, remover ferrugem, empilhar granadas, calibrar miras, que tornavam um navio uma arma eficaz. O almirante revisou a tripulação enquanto falava com o comandante. Estou satisfeito com a forma como ele tem feito o seu trabalho. Os falsos alarmes que chegaram até nós de Washington podem nos fazer perder o controle, mas estou determinado a evitar que isso aconteça. O capitão assentiu, não havia muito o que discutir. Kimmel manteve os comandantes dos navios maiores informados sobre quaisquer alertas de Washington, e eles reagiram adequadamente.
Mas os alarmes eram frequentes e contraditórios. Os japoneses estavam em guerra com os estados vizinhos, todos sabiam, era assim há anos. Os japoneses foram capazes de atacar alvos americanos em todo o Pacífico. Mas o Pacífico era imenso, e o que isso significava estar pronto e alerta. Se os avisos se sucediam implacavelmente, o estado de alerta não corria o risco de se tornar rotineiro. A inspeção foi interrompida pela chegada de um de seus auxiliares, trazendo um despacho. Ele entregou o papel a Kim Mel dizendo, de Washington, senhor. O almirante leu. Mensagens de Washington e tão importantes para serem entregues em mãos exigiam atenção imediata. A mensagem foi curta e o deixou cheio de frustração. Ele a devolveu ao homem, sufocando a vontade de dar rédea solta à sua raiva e em voz baixa disse, vá em frente. Tinha a seu lado seu primeiro, conselheiro estratégico, uma contra-almirante. Eles estavam no final da linha quando ela falou com ele. Meu trabalho é proteger metade do planeta com esta frota e eles continuam levando navios para longe de nós. Acabei de receber ordens para transferir 12 outros navios de guerra para a frota do Atlântico, juntamente com todas as aeronaves antiaéreas disponíveis. Eles não percebem o que estamos enfrentando aqui? Estudei a análise que nos foi enviada sobre um possível ataque japonês a cada uma de nossas principais bases no Pacífico. De qualquer forma, seríamos derrotados. Kim Mel assentiu. Eles sabem disso e, no entanto, continuam a reduzir nossa força. Aparentemente, sou da opinião de que a Europa está em maior perigo. Essas avaliações de risco também incluem o Havaí? Eles alegam que Pearl Harbor é muito raso para um ataque de torpedo. Estamos cercados por uma rede anti-submarina. Só temos que nos preocupar com sabotagem, e é por isso que reunimos todos os aviões para que possamos protegê-los mais facilmente. Mas do céu Pérola tem certeza, todas as outras estações são vulneráveis. Tinham chegado ao fim da ponte. Kim Mel acenou para o comandante, que passou a ordem de descanso para os marinheiros, depois olhou para as águas de Pearl Harbor. Um inimigo astuto ataca exatamente onde você pensa que está seguro, disse ele depois de um momento. Reforçar a vigilância das comunicações japonesas. E certifique-se de que Washington faça o mesmo. Com sua beleza natural e grande população étnica japonesa, as ilhas havaianas atraíam turistas do Japão que estavam determinados a vencê-los centímetro a centímetro e que adoravam imortalizar suas excursões. Em 1941, um desses turistas escalou as colinas verdejantes de Oahu. Parando em uma colina, ele pegou uma câmera refinada equipada com lentes profissionais da cesta de piquenique, virou-se para Pearl Harbor e começou a fotografar. Ao redor de Pearl Harbor, outros turistas faziam o mesmo. Um deles veio reservar um voo de 1 hora para fotografar a ilha de cima. Levou uma semana para que as novas fotografias chegassem à remota ilha japonesa que abrigava um porto natural surpreendentemente semelhante em forma e profundidade a Pearl, e causou sensação entre os assessores do almirante Yamamoto. Lá eles construíram um modelo em escala tão grande da instalação americana que os técnicos tiveram que mergulhar na água até os joelhos para mover os navios e colocá-los nos locais indicados pelos últimos relatórios de espionagem. Foram precisamente essas novas colocações que criaram entusiasmo entre a equipe de Yamamoto, reunida em uma plataforma coberta ao lado dos modelos. Olhe para os navios. Estão todos agrupados. Ofegava a agenda. Eles são alvos perfeitos. E os aviões? Acrescentou outro oficial. Sou eu? Como diz a expressão americana. Sitting Easy. Sitting Ducks, um alvo fácil, Yamamoto corrigiu. Comandante, você organizou uma manifestação? Ele havia dito agenda para minimizar os obstáculos que eles teriam que enfrentar. Yamamoto, como muitas outras mentes militares, de Genghis Khan a Robert E. Lee, sabia que um plano de batalha é bem sucedido ou fracassa devido não à nuance, mas à sua solidez subjacente. Mesmo sabendo que seus oficiais, como verdadeiros japoneses, obedeceriam ordens sem questionar, ele queria que eles agissem com a confiança que vem do conhecimento do sucesso. Gen demonstrou uma representação tão simples que parecia a obra de uma criança: céu branco, mar azul, areia amarela, e que relatava a profundidade do oceano a Pearl Harbor. Preparamos nossos torpedos para adaptá-los às águas rasas do alvo, explicou. Um autêntico torpedo japonês foi colocado em uma longa mesa adjacente à representação. Gen ergueu uma série de asas de madeira presas a uma faixa circular de metal e as deslizou no torpedo.
Nossos engenheiros ajustaram a modificação. Essas barbatanas de madeira, na verdade, eles permitem que o torpedo viaje mesmo em águas rasas. Retornando de um céu tempestuoso no final de mais um dia, um esquadrão de Spitfire estava se preparando para pousar. Os aviões estavam crivados de balas e mal projetados. Raf foi o último a pousar. Ele parou a aeronave e foi recebido por Ian McFarlane, o mecânico escocês graças a quem a pequena aeronave era capaz de lutar. Mas quando ele viu em que condições ele estava, uma maldição subiu aos seus lábios. Jesus! Raf saiu da cabine. Os pilares estão lentos, o sistema hidráulico está vazando e o sistema elétrico do habitáculo está em curto-circuito. Ian, já ocupado reabastecendo a máquina, balançou a cabeça. E qual dessas três coisas você quer que eu conserte? Tudo. O piloto estava se afastando quando o mecânico gritou atrás dele. Se você queria um maldito Cadillac, deveria ter ficado na América. Certo. E se você não me entregar um avião com capacidade de combate, é melhor começar a aprender alemão. Dane-se. Ian latiu, tentando não sorrir. Ao contrário dos britânicos, que não gostavam muito dos Yankees, ele os achava simpáticos. Então aprenda inglês. Raf gritou. Foda-se 2 vezes. O americano foi para o quartel, enquanto Ian terminava de reabastecer e ajudava os armeiros a recarregar as metralhadoras, combustível e munição. Sempre prioridades. Exausto, Raf se jogou na cama, tentando esticar os músculos do pescoço e dos ombros, rígidos depois de tantas horas de permanência na cabine apertada. Alguns camaradas já estavam dormindo e ele sabia que deveria fazer o mesmo. Ele se perguntou se não deveria escrever para Eveline primeiro. Desde a última carta que lhe enviara ainda não recebera notícias dela, não houvera tempo, mas queria escrever-lhe assim mesmo, para lhe dizer: o quê? Eu te amo, sinto sua falta, você é meu último pensamento quando adormeço à noite. A sirene ecoou. Os inimigos estavam de volta. Raf e os outros se levantaram de um salto. Malditos comedores de chucrute! Murmurou um deles. Um ataque noturno? Quando Raf se juntou a ele, o mecânico escocês estava balançando a cabeça. Eu não tive tempo de começar. Mas começar. Ian deu um empurrão na hélice e o motor ligou instantaneamente, o rugido regular e poderoso. Raf examinou os controles, líquidos e temperaturas estavam todos na zona de segurança. Ele deu o gás e levou o avião para a pista. Ian observou ir embora. Boa sorte, garoto, ele sussurrou, como se estivesse rezando. O esquadrão Spitfire entrou em formação de batalha assim que decolou, e em menos de 5 minutos eles estavam sobre o Canal da Mancha. O céu noturno ficou ainda mais escuro por montes de nuvens sulcados pelos clarões ofuscantes dos relâmpagos, porque isso parecia o antiaéreo em ação visto de cima. Raf assumiu sua posição à direita do líder do esquadrão e olhou para as nuvens ao longe. Ele não teve que esperar muito. Sua técnica consistia em focar o olhar em um ponto a 100 metros de distância da hélice, depois movê-lo em direção ao infinito, depois voltar ao ponto imaginário, quando avistou um caça alemão, um Focke-Wulf, se aproximando pela esquerda. Eles chegam às 10. Ele gritou no rádio. As nuvens trovejantes pareciam se abrir, despejando uma imensa formação de ataque, caças e bombardeiros, que apontavam diretamente para eles. Raf ouviu a voz do líder do esquadrão, Grupo Alpha, sobre os bombardeiros. Grupo Beta, cuide dos lutadores. Experientes e disciplinados, os pilotos da RAF tomam as posições indicadas. Aconteceu assim, sem saber, Raf e o líder do esquadrão inglês correram lado a lado em direção ao bombardeiro à frente da falange alemã, metralhando a todo vapor. Em um instante eles já haviam terminado e traçaram um longo arco descendente, na tentativa de evitar o fogo de retorno, mas o americano tinha certeza de ter visto o bombardeiro balançar. Nós batemos nele. Ele gritou no rádio. Fique com ele. Ele lançou a aeronave em uma curva muito fechada, até ficar entre a cauda do primeiro avião alemão e o nariz do segundo. A curva foi tão apertada que o Spitfire gemeu com esforço. De volta à posição, Raf disparou pelo flanco do alemão que avançava na liderança, viu a fumaça sair. Ele manteve a altitude, mas ele fumava. O primeiro bombardeiro, a equipe de ponta, o melhor apontador. Se conseguisse derrubá-lo, teria causado estragos entre os outros, que se espalhariam, permitindo que os Spitfires mergulhassem no meio deles em vez de apenas atacar dos lados. Talvez isso tivesse frustrado toda a missão.
Toneladas de bombas inimigas que não teriam caído em uma cidade naquela noite. Raf fez outra curva fechada, determinado a acabar com o bombardeiro. A força da gravidade o manteve pressionado contra o assento, dobrou a fuselagem. E explodiu um duto de óleo dentro da cabine. Óleo fervente pressurizado de repente espirrou em quase todos os lugares, no motorista, nos controles e, muito mais seriamente, no vidro do compartimento de passageiros. Raf tentou limpá-lo com as mãos, mas piorou a situação. Não via mais nada, nem os caças alemães nem os bombardeiros alemães, nem mesmo o camarada inglês que voava ao seu lado. Os indicadores eram invisíveis sob a pátina, ele tinha óleo quente até nos olhos. O líder do esquadrão britânico viu o avião de Raf se afastar dos bombardeiros. E ele viu os caças alemães se aproximando para derrubá-lo. Macaulay, ele gritou no rádio. Alcance as nuvens. Alcance as nuvens. Eu não os vejo. Raf gritou de volta. Estou voando às cegas. Mas não entrou em pânico. Ele podia sentir a potência do motor e quase sentir a hélice morder o céu. Ele sabia que tinha velocidade e altitude. E nunca precisou de medidores para voar. Não só isso, ele sabia que tinha companheiros que lutariam para protegê-lo, assim como ele havia lutado para protegê-los. Ele ajustou a altitude e deslizou o joystick entre os joelhos, para mantê-lo imóvel. Com uma mão encontrou o duto de óleo e fechou a ponta enquanto com a outra desamarrou um lenço que protegia seu pescoço. Ele tinha acabado de começar a limpar o vidro no compartimento de passageiros quando o segundo desastre aconteceu. O óleo quente escorria por todo o habitáculo e, ao entrar em contato com os cabos elétricos corroídos, gerou uma faísca. De repente, o Spitfire foi engolido pelas chamas. Raf agarrou o extintor de incêndio montado atrás dele e soltou uma nuvem que extinguiu o fogo, mas encheu a sala de fumaça. Entre isso e o óleo que manchava o vidro, ele estava novamente em voo cego. Foi então que o primeiro Messerschmitt atacou, crivou a frente da fuselagem com tiros. O motor funcionou milagrosamente. Raf ainda tinha poder, ainda tinha a possibilidade de manobrar, mas ir para onde? Ele tentou abrir o teto para deixar a fumaça sair, sem sucesso. Então ele pegou o calibre 45 e apontou para o vidro, protegendo os olhos com a mão livre. Ele disparou 3 vezes, a arma latindo e sacudindo em sua mão, e o teto acima dele rasgou. O vento dissipou a fumaça o suficiente para ele respirar. Agora que ele podia nos ver novamente, ele lutou com o jugo. O avião não estava mais respondendo aos comandos. Os Messerschmitts se aglomeraram para encontrá-lo, atingiram-no novamente, e desta vez as balas atingiram o motor, que imediatamente parou. Raf acionou os controles para liberar o arrasto aerodinâmico da hélice e manter velocidade suficiente para controlar o planeio. Saia daí, Macaulay. A voz do líder do esquadrão ecoou no rádio. Saia daí. O avião de Raf estava caindo. Ele mergulhou na segurança temporária das nuvens, depois passou, expondo-se mais uma vez ao fogo alemão. O líder do esquadrão tentou acompanhá-lo, protegê-lo, mas o Spitfire caiu cada vez mais rápido, e Raf ainda não havia conseguido abandonar o avião quando os alemães voltaram. Estavam tão perto que podiam ver as suásticas pintadas no fuselagem do avião de Raf. Se tivesse tido tempo de saltar, talvez tivesse se salvado, pois os pilotos de ambos os lados ainda observavam a regra da cavalaria aérea de que os pilotos que desciam de paraquedas não podiam ser baleados. Os jovens pilotos alemães não tinham intenção de deixar escapar um as daquele calibre e salvar seu avião para mais. O Spitfire atingiu a névoa que pairava sobre a água e por um instante o líder do esquadrão o perdeu de vista. Então ele o viu emergir de um banco de neblina, dar um meio giro horizontal, cair de cabeça para baixo na água e cair. Ninguém poderia ter sobrevivido a um acidente desses. O líder do esquadrão estremeceu, hesitou por um momento e então relatou pelo rádio: Macaulay caiu. Nenhum sinal do paraquedas.